O que faz um ser humano caçar outro da sua própria espécie? Hoje, quando ouvimos o termo serial killer, pensamos em tecnologia, FBI e perfis psicológicos modernos. Mas o mal não nasceu no século XX. Ele sempre esteve aqui, escondido nas dobras da história, antes mesmo de existirem leis para descrevê-los. Hoje nós vamos fazer uma jornada profunda para descobrir quem foram os pioneiros do terror. Vamos investigar os registros mais antigos da humanidade para encontrar o paciente zero do assassino em série. Prepare-se, porque o que eu vou te mostrar prova que monstros não surgem, eles sempre caminharam entre nós. Para quem não nos conhece, o meu nome é Thiago. Meu nome é Gustavo, e se você curtiu o tema do vídeo e ficou curioso, já se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e nós dois te esperamos até o final do vídeo. Locusta de Gaulia, a química da morte em Roma, no ano 54 d.C. Nossa primeira parada é o Império Romano, um lugar onde a vida valia pouco e o poder valia tudo. Locusta não usava facas, ela usava o intelecto. Ela era considerada a primeira serial killer de carreira da história. Nascida na Gaulia, ela dominava o conhecimento de plantas e venenos como ninguém. Locusta foi presa várias vezes, mas em vez de ser executada, ela foi contratada pela imperatriz Agripina para eliminar o imperador Cláudio. O método, um prato de cogumelos envenenados. Depois ela serviu ao infame Nero, eliminando o jovem britânico, herdeiro legítimo do trono, com uma água gelada batizada com toxinas. Nero ficou tão impressionado que deu à Locusta uma mansão, escravos e alunos. Sim, ela fundou a primeira escola de envenenadores do mundo. Ela transformou o assassinato em uma ciência estatal, antes de ser finalmente executada de forma brutal, quando o Império mudou de mãos. Em segundo lugar está o Zhu Zhenhu, o preparador da Rota de Seda. Foi na China no século VII. Enquanto Roma caía no Oriente, a dinastia Tang vivia seu auge. Mas nos arquivos imperiais surge o nome Zhu Zhenhu. Ele é um dos casos mais assustadores, porque ele matava por puro sadismo. Diferente de Locusta, que matava por contrato, Zhu Zhenhu buscava o prazer na dor alheia. Ele aproveitava do fluxo de viajantes e mercadores na Rota da Seda. Ele sequestrava pessoas, as levava para locais isolados e realizava rituais de tortura que duravam dias. Naquela época, a China acreditava em influências demoníacas, mas os registros mostram um padrão clássico de assassino em série organizado. Ele escolhia vítimas vulneráveis, tinha um local de descarte específico e guardava os troféus das vítimas. Ele foi o primeiro a mostrar que o prazer no domínio sobre o outro é uma falha humana universal, independente da cultura. Gilles de Raiz, o herói que se tornou um monstro, na França, em 1440. Em terceiro, Gilles de Raiz é talvez o caso mais perturbador da Idade Média. Ele foi o Marechal da França, um herói nacional que lutou ao lado de Joana d'Arc contra os ingleses. Mas quando a guerra acabaram, o vazio em sua alma foi preenchido por algo macabro. Em seus castelos na Bretanha, ele começou a sequestrar crianças das aldeias vizinhas. Estimava-se que ele tenha torturado e assassinado entre 140 a 600 jovens. Gilles acreditava que o sangue e o sofrimento podiam ser usados em rituais de alquimia para recuperar sua fortuna perdida. O choque foi tão grande que a sua história deu origem à lenda do Barba Azul. Ele usava sua imunidade como nobre para silenciar as famílias, até que a igreja e o Estado não puderam mais ignorar o desaparecimento em massa de crianças. Ele foi enforcado e queimado, mas seu nome ficou marcado como o primeiro grande predador aristocrata. Em quarto lugar, Elizabeth Báthory, a Condessa de Sangue, Hungria, 1610. Nenhuma lista de assassinos em série está completa sem a mulher que detém o recorde mundial de vítimas. Elizabeth Báthory, a Condessa Sanguinária, entre 1585 e 1610, ela
e seus servos foram acusados de tortura e matar mais de 600 jovens mulheres. A lenda diz que ela se banhava no sangue das virgens para manter a juventude, mas a realidade documental é ainda pior. Ela era uma sádica que sentia prazer físico no sofrimento alheio. Ela usava agulhas, ferro quente e frio extremo para punir suas servas por erros triviais. Como ela era da autonobreza, levou décadas para que alguém tivesse coragem de invadir seu castelo. Elizabeth nunca foi a julgamento público para não envergonhar sua família poderosa. Ela foi emparedada viva em um quarto do seu próprio castelo, onde morreu anos depois, isolada do mundo que ela aterrorizou. Thug Berhane, o estrangulador de 900 vidas, Índia, 1790. Em quinta posição, se vamos falar de escala, precisamos falar de Thug Berhane. Ele foi o líder dos Thugs, uma seita que operava na Índia e que deu origem à palavra inglesa thug, bandido. Berhane é creditado como o estrangulador de 931 pessoas ao longo de 40 anos. O método era ritualístico. Ele usava um lenço amarelo chamado rumal com uma moeda costurada no centro para esmagar a glote da vítima instantaneamente. Eles agiam como camaleões, integravam-se a caravanas de viagem, ganhavam sua confiança por dias e, em um sinal combinado, matavam todos simultaneamente. Berhane não era apenas um líder, ele era um técnico do assassinato. Ele viu o ato como uma oferenda, mas a frieza com que se descrevia suas mortes, após ser capturado pelos ingleses, revelou a mente de um dos maiores assassinos em série que já pisaram na Terra. H.G. Holmes, o arquiteto do Castelo da Morte, Chicago, 1893. Herman Webster Mudgett, mais conhecido como H.H. Holmes, foi o primeiro serial killer moderno da América. Durante a Feira Mundial de Chicago, ele construiu o World's Fair Hotel, que os vizinhos chamavam de o Castelo. O prédio era uma armadilha mortal complexa. Quartos sem janelas, portas que só abrem por fora, canos de gás controlados do seu quarto e um crematório no porão. Holmes era um mestre da manipulação. Ele controlava funcionários para construir partes do prédio e depois os demitia para que ninguém soubesse a planta completa. Ele matava os hóspedes e funcionários para receber o dinheiro do seguro ou para vender os esqueletos para escolas de medicina. Holmes transformou o assassinato em um negócio lucrativo e industrializado, provando que o anonimato das cidades grandes era um novo território de caça dos psicopatas. Em sétimo, o mais famoso de todos, o Jack o Estripador, o nascimento da mitologia, Londres, 1888. Embora não tenha o maior número de vítimas, Jack o Estripador é o pai do serial killer como celebridade. Em 1888, no bairro de Whitechapel, desafiou a Scotland Yard e usou a imprensa para criar o seu próprio mito. Ele não apenas matava, ele mutilava com precisão cirúrgica e enviava cartas para a polícia debochando das investigações. Jack entendeu antes de todos que o terror psicológico é tão poderoso quanto o ato físico. Ele nunca foi capturado, o que permitiu que ele se tornasse um personagem eterno. Ele foi o primeiro a ser estudado sobre a ótica da psicologia criminal moderna. E sua sombra ainda paira sobre todos os casos de crimes não resolvidos da história. E se você quer um vídeo específico sobre o Jack o Estripador e possivelmente a resolução desse caso que aconteceu esse ano, deixa aqui nos comentários. Ao olhar para esses 7 casos de lagosta a Jack, percebemos uma verdade perturbadora. O mal não evolui, ele apenas muda de roupa. Os métodos mudaram de planta venenosa para gás, de lenço para bisturi, mas a essência do predador humano continua a mesma. Esses nomes não são apenas recordistas do horror, eles são janelas para o lado mais sombrio da nossa própria natureza. Eles nos ensinam que, para combater o monstro, primeiro precisamos entender como ele pensa. Se você chegou até aqui, você já faz parte do grupo de pessoas que preferem encarar a verdade, por mais sombria que ela seja. Se inscreva no canal para continuar investigando os mistérios que a história tentou apagar. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco, tentamos explicar tudo sem complicação e, claro, sem jaleco.
Até a próxima!